Meus amigos, eu estava descansando aqui um pouco. Que bom, esperando vocês. Olha, eu quero falar um pouco aqui sobre o repouso. Mas antes, vamos fazer uma oração, porque esses remédios vêm de Deus. Então, para entender melhor, vamos buscar a orientação do Espírito Santo. Então, vamos prestar atenção. Ó Deus bendito, somos gratos pela vida que o Senhor nos dá, pelo ar, pelo oxigênio, pelo ar puro que o Senhor nos providencia para vivermos. Fomos criados para te louvar e te adorar. Agora vamos estudar um pouco do repouso. É um assunto muito importante. É um remédio que o Senhor determinou para o nosso descanso. Por isso que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Meu querido, eu quero ler aqui um verso da Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 3. O que disse Deus aqui? E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Incrível, né? Olha, quando eu fico pensando nesse poder divino, eu fico impressionado. Deus é um Deus inexplicável. Para você compreender, entender tudo dele, você tem que estar ligado com ele. Meditação, oração. Veja bem, no planeta que nós vivemos, manchado, poluído, contaminado pelo pecado, e nós, quando nascemos, já nascemos, não é? Contaminados, e, além de tudo, vivemos de uma forma errada. E Deus nos tolera e espera, e chega um momento que o Espírito Santo faz a obra e fala de uma maneira misteriosa. Por exemplo, o repouso. O repouso é uma bênção. Por exemplo, as 3 dimensões do repouso. O repouso tem 3 pontos importantes na tua vida e na minha, e dos animais, mas especialmente na vida humana, porque os animais, eles descansam, mas eles não guardam o sábado. Ou seja, não são racionais, são irracionais. Guarda quando é um dono que guarda o sábado, certo? Mas este repouso que eu quero falar aqui requer 3 pontos importantes: o repouso físico, o repouso mental e o repouso espiritual. Ok? Há vários tipos de atividades profissionais. São milhares e milhares e milhões de profissionais. Não é verdade? E de todas as atividades requer repouso, especialmente à noite. É incrível como Deus fez esse planeta, a Terra. 12 horas, dia
e 12 horas noite. Agora, ele determinou que esse remédio você e eu devemos obedecer. Quando nós obedecemos, é só bênçãos. Veja, a melatonina regula o relógio biológico e repõe as energias. A melatonina, um hormônio. O descanso é uma determinação divina para o físico. Quando você trabalha durante o dia, dependendo da sua atividade, quando passa o dia, que chega à noite, o corpo requer o quê? Descanso. E quando você deita-se, evidentemente, relaxa. E ao relaxar, então, você vai dar espaço ao hormônio do sono e ao hormônio da energia. Quando você se levanta numa disposição, com energia, que quando você se deita, seu corpo está totalmente cansado, especialmente a coluna. A coluna que tem as vértebras, não é? E tem ali aqueles nervos simpático, parasimpático, que trabalhou durante o dia, na atividade, pegando peso, dependendo de posições. Então, ali vai atrofiando, reduzindo, e aí você, muitas vezes, perde até aquele vigor, aquela energia. Mas quando chega a noite, que você se deita, que você vai descansar, você relaxa. E o hormônio do sono desenvolve. Quando você acorda, é diferente. É interessante que o repouso mental é necessário. O repouso mental é necessário. Por que é necessário? Muitas vezes o físico está realmente cansado, certo? Mas quando para, que dá horas, então passa a se reabilita a energia. Mas também vem o repouso mental. O repouso mental é necessário porque a mente não deve viver em ansiedade, ok? Deve vigiar os pensamentos negativos. Muitas atividades excessivas, noites perdidas sem dormir, desequilibra a mente. Ao desequilibrar a mente, evidentemente, afeta o corpo. Meus amigos, não é fácil uma pessoa que trabalha e tem esse trabalho durante a noite. As pessoas que trabalham como sentinelas, vigias, as indústrias que é a noite toda, não sabem que é uma transgressão à lei da saúde. É por isso que muitas pessoas que trabalham nas empresas, perdendo noites e noites, e muitas vezes tomam até químicas, drogas, para estar com a mente ligada, acesa, para ter energia, aparentemente parece que beneficia, não é? Mas depois paga caro. Olha, veja bem, o ser humano planta, colhe o que planta.
nós colhemos o que plantamos. Se nós negligenciamos, certo? Vai pagar caro. Quantas pessoas passam a noite toda nas farras, fumando, bebendo, pulando? Gente, é uma loucura. Aí passa o tempo, parece que está abafando, mas está abafado e não está percebendo. Toda pessoa que negligencia a noite, descanso, o repouso, não sabe o mal que causa. E veja bem o que eu vou dizer. A pessoa, quando perde 8 horas de sono, que Deus determinou a noite para o descanso, são 8 horas. Essas 8 horas são sagradas para recompor o que você perdeu durante o dia. Energia, vigor, disposição. Ok? Se você perde noites e noites, vai antecipar a velhice, vai perder o equilíbrio, entra no desequilíbrio total, vem o estresse, vem o nervosismo. Toda pessoa que perde noites e noites faz dó dessa pessoa, coitada. Ela sofre. E aí fica tomando químicas, remédios, complicando, afetando o fígado, os rins, o sangue. Então, tenha cuidado com o repouso. O repouso é sagrado. Deu para entender, né? Outra coisa que eu quero expor aqui, preste bem atenção. Deus deu um exemplo ao homem. Ele trabalhou e quando chegou no 7º dia ele parou. Tem pessoas que trabalham o tempo todo. 2 semanas, 3 semanas, um mês, o tempo todo, e não para descansar. Tem países por aí que as pessoas trabalham o tempo todo, não tem espaço de tempo. É uma escravidão tremenda. Quando Deus criou o ser humano, Ele determinou, Ele organizou e deu os remédios. Esses remédios é para nos restaurar frequente. Quem obedece sempre está em atividades energéticas. E a mente, quando ela quando a mente acumula assim, ansiedade, quando a pessoa está triste, uma coisa que impede muito ao descanso à noite é quando a pessoa vai deitar com ansiedade, com tristeza, com mágoas, ódio de alguém, não consegue dormir. Os nervos ficam tensos, não relaxa. Então, o hormônio do sono não consegue relaxar, desenvolver para repousar. Viu como uma coisa é séria? Meu querido amigo, você que está ouvindo, analise como você está, como você vive em relação a esse remédio que Deus deu a você, a mim. Olha, os animais não vivem sem o repouso físico. Os animais não vivem sem descansar. Veja que o animal que trabalha muito,
Tem gente que tem animais e são cruéis. Não dão espaço aos bichinhos descansar. Um tempo desse eu vi um carroceiro com aquele peso o dia todo, carregando. Interessante que debaixo da chicotada. Isso é contra as leis. Esse tipo de pessoa não tem dó dos animais e nem tampouco de si mesmo. Tem que ter muito cuidado. O repouso mental, você deve vigiar. E a melhor coisa, quando a pessoa vai deitar-se, ore a Deus. É o Espírito Santo que vai te dar a calmaria. Experimenta se você está enfrentando algum problema de estresse, certo? De ansiedade. Tenha cuidado. Deus deu seu exemplo, certo? Agora, o repouso espiritual é de suma importância. É uma ordem divina. Eu quero mostrar aqui alguns pontos importantes. No livro de Gênesis 2:3, como lemos aqui, trabalhar 6 dias e descansar o 7º dia, Deus fez o corpo, a mente e o espírito para o descanso. Quando você para no 7º dia, você trabalhou 6 dias, quando você para no 7º dia, então vem o descanso em 3 dimensões. O repouso em 3 dimensões. O repouso físico, porque o organismo está precisando. O repouso mental, porque você teve aquela atividade de tanta coisa na sua cabeça, na sua mente. Agora você deixa tudo de lado e vai agora parar para descansar. E o repouso espiritual. Porque o repouso espiritual, você vai agora louvar a Deus. Você vai meditar, adorar. Só Ele merece. Há muita gente que fica meditando em outros deuses que nunca existiu, que tem olho que não vê, tem perna que não anda, tem braço que não mexe. Gente, tem que mexer no Deus vivo, o Deus criador, o Deus que fez o céu, que fez a terra. Quando a gente olha para o céu representa o quê? As obras das suas mãos. Quando você olha para você, você vê em você mesmo. É um mistério. Então, não esqueça que o repouso físico, o repouso mental e espiritual, sabe o que acontece? Quando obedece, equilibra. Você vê que nós vemos hoje as pessoas, a multidão, de cada 10 pessoas, 9 tem desequilíbrio. Porque negligencia os remédios da saúde. Por isso, quando vem uma pandemia, o corpo não está com vigor, com a vitalidade para combater. Veja bem, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, os antediluvianos viveram mais do que nós. A primeira geração chegou a 900 anos, viveu 800, depois foram negligenciando, segundo a palavra de Deus deixa claro, abandonaram o Deus Criador, que dá o ar, que dá a vida, deixaram de adorar a Deus e viver segundo os prazeres, as loucuras,
E foi reduzindo os anos, e chegou um ponto que Deus determinou e aquela geração não podia mais viver. O juízo de Deus chegou até eles. Agora veio Noé com a sua família, povoou a terra, e de lá para cá foi crescendo. Hoje nós temos praticamente 8 bilhões de pessoas, mas na realidade a humanidade vive igual os antediluvianos. Meu querido, Cristo está perto de voltar. Toda pessoa que negligencia a lei da saúde, o sofrimento é para a própria pessoa. Certo? Então, meu amigo, veja bem. Este remédio que Deus fez é para você, para mim. Até os animais irracionais, eles levam a sério. Veja que os animais irracionais, eles descansam, eles dormem, mas o ser humano é negligente, transgride muito, e é por isso que sofre. Eu tenho cuidado de muitas pessoas que não conseguem dormir, e a gente passa as orientações, as terapias. Quando causa a desintoxicação, que acalma, aí o sono começa a vir. E muita gente toma química para dormir. E não sabe o malefício que está introduzindo. Querido, tenha cuidado. Cuide do seu corpo. Descansa as horas que Deus determinou. Porque só vem bênção. Para mim é uma satisfação. Eu me sinto bem quando eu estou deitado, dormindo. Se você não faz isso, tem dificuldade, faça exercício. Faça as caminhadas. Isto vai te ajudar. Ok? Então, que Deus nos abençoe.